Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu parei o carro aqui no estacionamento antes de subir para o debate das 7 e eu quero trocar uma ideia com você sobre duas novelas no Grêmio. Uma é o Bright White, né? Todo mundo perguntando quando é que ele vai jogar, quando é que ele vai ser apresentado. Já tem a definição, ele vai ser apresentado nesta sexta-feira depois do treinamento da manhã. Mas a gente precisa falar de uma outra novela que está reabrindo, né? Que é o Michael. Sim, o Michael do Al Hilal. Agora tem uma informação de que ele está rescindindo o contrato, está saindo do clube árabe, tem alguns clubes interessados. E surgiu uma informação do meu colega Everton Guimarães, jornalista lá da Bandeirantes de São Paulo. O Everton Guimarães, bem informado, ele tem uma informação de que ele interessa ao Grêmio, o Michael. Vamos falar de tudo isso? Mas te inscreve no canal, dá aquele like, porque depois da vinheta nova, gostaram? Eu estou chegando com as informações sobre estas duas novelas. Vamos para a vinheta. Nesse vídeo eu quero falar sobre o Grupo Flex, né? Porque todo mundo em algum momento fez um financiamento, tá financiando, tá pagando alguma coisa, e pagar juro faz parte, mas pagar juro abusivo não, né? Então o Grupo Flex resolve tudo pra ti, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai ter um link que tu pode clicar e ir diretamente pra calculadora lá do Grupo Flex, que tu consegue simular e saber se tu tá pagando juro abusivo ou não, mas tem o QR Code na tela também, te aproveita, escaneia no teu celular, usa o código BAGÉ20, que daí tu ganha de cara 20% de desconto na negociação. Chama o Grupo Flex, porque tu pode pagar juro, mas não pagar juro abusivo, e com certeza vai diminuir a tua parcela sensivelmente. Bom, vamos começar pelo Bright White, né? Ele vai ser apresentado depois do treinamento da manhã desta sexta-feira, e aí só no momento das declarações, as primeiras declarações do Bright White, é que a gente vai saber qual é a condição real dele para jogo, qual é a condição real dele de ritmo, a última partida que ele fez, como é que ele está se sentindo, a quantas anda os treinamentos que ele fez em Porto Alegre. Mas tem algumas coisas sobre o Bright White, eu sei que falta ele jogar, e eu sei que quando a bola rola tudo muda, tá? Mas o Bright White, ele tem sido um cara extremamente inteligente nas primeiras declarações dele. Primeiramente, já chegou falando um espanhol, e um espanhol muito próximo, quase um portunhol, muito fácil de ser compreendido. Outra coisa, ele não entrou nessa celeuma de a pronúncia correta do nome. Olha, na Espanha chamavam de tal forma, olha, lá na Dinamarca onde eu nasci, a pronúncia é um pouco diferente, mas eu gosto também dessa coisa mais latina de se falar o Bright White. Cara simpático. Outra coisa, o Bright White, ele tem demonstrado nas falas que ele tem feito, e elas são todas dos veículos oficiais do Grêmio, conhecimento do tamanho da história do Grêmio, conhecimento da torcida do Grêmio, e principalmente, ele é conhecedor da característica que nós, torcedores do Grêmio, exigimos de qualquer jogador que por aqui chega. Isso pode parecer muito simples o que eu estou falando, e muitos dos senhores ou senhoras aí do outro lado da tela podem estar dizendo assim, Bajé, mas isso é obrigação dele. Vários outros jogadores que por aqui chegaram, eles não tinham essa noção. Ele é um cara que é diferenciado até no cuidado com o que ele vai falar. E não me surpreende, afinal de contas, nós estamos falando de um jogador que nas horas vagas jogou inclusive no Barcelona. Então nesta sexta-feira vai ser apresentado o Bright White, e a gente vai poder ter certeza de quando ele fica à disposição, e ele vai poder jogar sim junto com o Diego Costa. Eu diria mais, o Diego Costa voltando a titular absoluto, e o Bright White foi contratado para ser o parceiro do Diego Costa, para jogar juntamente com o Diego Costa. Bom, sobre o Michael, Everton Guimarães, nosso colega jornalista lá da Band BH, ele trouxe a informação de que o Grêmio é um dos interessados no Michael. Repercutiu muito isso, né? Sobre declarações, inclusive, de que, poxa, será que é o momento do Grêmio investir no Michael? Agora há pouco, eu fiz algumas trocas de mensagens com algumas fontes, e eu consegui perceber o seguinte, se falava no Cruzeiro, se falava no Corinthians e no Grêmio. Primeiramente, do Cruzeiro não vai ter nada. O Cruzeiro está satisfeito com o que contratou, e ouvi de uma pessoa muito influente de que o Michael custaria 8 milhões de euros. Aí eu perguntei, mas peraí, ele não está rescindindo com o Al Hilal amigavelmente para sair, para voltar ao futebol brasileiro, porque ele tem clubes interessados? Então, na época do Al Hilal, se exigia 8 milhões de euros porque teria que ser o valor pago para o Al Hilal para que liberassem ele para ele poder jogar no Brasil. O que eu ouvi foi o seguinte, não difere muito das luvas que ele pediria. E a gente está falando de um salário na casa de 2,5 milhões de reais e pelo menos 8 milhões de euros. Eu digo assim, não, mas aí por esse valor está totalmente fora do Grêmio. Pelo valor de 8 milhões de euros, de ter que fazer esse aporte, totalmente fora do Grêmio. Bom, o que eu consegui, conversando com essas fontes, foi primeiro,
ouvir de que sim, toda vez que surgir o nome do Michael, pela relação que ele tem com o técnico Renato Portaluppi, ele até estando livre no mercado, ele poderia dar preferência ao Grêmio. Mas espera aí, se a gente está falando de 8 milhões de euros, mesmo para um valor de luvas, é um troço completamente absurdo, porque não tem cabimento, não tem sentido, porque ele sair do Al Hilal, ficar livre no mercado e exigir valor de luvas compatível com o valor que seria dos direitos econômicos se ele tivesse preso ao clube, não tem sentido algum. Eu não estou nem falando de salário, para mim, por mais que o Grêmio esteja dizendo que tem que fazer algum malabarismo financeiro para diminuir salário, para poder investir salário de outro jogador que possa chegar, como um lateral esquerdo, por exemplo, de ponta, eu acredito que para o Michael não seria o problema do salário poupudo. Agora, 8 milhões de luvas, ou para poder pagar, essa ponta da história que ela ainda não está me cheirando bem. Mas fica claro que nós temos novamente uma novela Michael. O que me garantiram é que o principal interessado é o Corinthians, de que o Cruzeiro não teria esse interesse, principalmente sabendo dos valores, e o Cruzeiro já fez um aporte financeiro considerável nessa janela do meio do ano, e de que o Grêmio seria sempre um interessado natural por tudo aquilo que a gente já sabe pela relação dele com o Renato. Mas convenhamos, se tem realmente, eu nem vou nos 8 milhões de euros, que fosse metade, se tivesse que se pagar 4 milhões de euros para trazer o Michael, esquece que não viria. O Grêmio acabou de fazer aportes financeiros consideráveis, em que a gente fala de 3 milhões de dólares, de 3 milhões e meio de dólares, de outros 2 milhões e meio de dólares, e a gente está falando de um pagamento ao longo de 3 anos. Então, por mais que possa ter uma novela nesses valores, essa novela já chega para o Grêmio com um final infeliz. Eu não acredito, não. Neste interesse pode acontecer, mas em algum fundamento de uma realidade para que o Grêmio pudesse contratar o Michael. Pô, a novela toda de novo, né? Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.